Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou passar só uns recadinhos. Telefone no modo silencioso. Pedir atenção à garagem dos nossos vizinhos, né, para não deixar o carro trancando. Nós temos uma parceria com a Sul Coletas, então todo o óleo que é coletado aqui, que a gente não pode descartar na natureza, é revertido em benefícios para casa. A casa trabalha com todos os tipos de doações. Nas segundas-feiras estamos com atendimento médico e passe. E nas quintas-feiras, das 19 às 20h30, passes e mesa medíocre. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço de consciência, amor e caridade. Quando a nossa irmã Guta estava falando aqui, eu estava lembrando quando eu saio de carro com meus filhos e eles pedem para incessantemente botar uma música no rádio e aquela música fica o dia inteiro, tu vai para o trabalho, aquela música fica martelando na tua cabeça, sabe? Fica assim irritante. E aí eu me lembrei da nossa irmã Guta dando os recados no início aqui, então deve ter muita gente que vê a casa toda segunda-feira, ouve o mesmo recado. Qualquer dia eles vão querer dar um recado. Exatamente. Mas isso é muito bom, porque vocês vão lembrar da casa durante a semana, e quando vocês estiverem na casa de vocês, quando vão pensar em jogar num outro lugar o óleo, vocês vão lembrar. Vou lá naquela casa levar o óleo para aquela gente chata que eu não aguento mais, eu preciso levar o óleo. Né? Então, para as pessoas, desculpe essa brincadeira, mas é que às vezes chegam pessoas novas na casa, a gente precisa passar esses recados. Então é uma questão de relembrar, né? E lembrar às pessoas que estão chegando agora aqui. Então, infelizmente ou felizmente, nós vamos continuar sempre com esses recados no início. Certo? Gratidão. E hoje temos a grata satisfação de ter a presença do nosso irmão Gerson, da Casa Mensageiros da Luz, isso, o qual hoje vai nos brindar com uma palestra sobre obsessão. É fantástica, é maravilhosa. A gente vai entender muitas coisas que acontecem durante o nosso dia a dia, do nosso convívio, até dentro da casa, como agir, como funciona. Então, aproveitem, que vai ser muito útil para o dia a dia de vocês, certo? Gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a essa casa de trabalho. Que o manto de nossa Divina Mãe possa nos trazer a paz, a tranquilidade necessária. Eu tenho absoluta certeza que cada um de nós vem em busca na noite de hoje. Da outra vez que nós estivemos conversando aqui, nós iniciamos uma caminhada através da desobsessão e falamos sobre o tratamento de desobsessão. Ou seja, aquela profilaxia, aquele atendimento que as casas oferecem para que a gente encontre a paz, a tranquilidade e a serenidade. Muitas vezes pode se perguntar de que maneira nasce o processo obsessivo. Como acontece, como nasce o processo obsessivo? O processo obsessivo nasce das nossas imperfeições morais. Todos nós que nos encontramos na presente romagem terrena, nós temos uma história pregressa. A nossa vida ela não começa no berço, nem termina no túmulo. Nós temos a nossa caminhada, ora no mundo material e ora no mundo espiritual, com o único objetivo, buscarmos o aprimoramento, buscarmos a iluminação espiritual
e, acima de tudo, lutarmos para nos libertarmos das nossas imperfeições e, principalmente, de todo comportamento que nos distanciou da lei de amor que Jesus trouxe para cada um de nós. Nós bem sabemos que a lei de amor é a lei que manda que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força de nosso espírito e de nosso ser, e fazer ao nosso semelhante tudo o que nós gostaríamos que fizesse a nós. Se nós tivéssemos um pouco de consciência nesse alerta, se nós tivéssemos um pouco de consciência nesse chamado, digamos assim, que as leis universais nos fazem diariamente, quantos problemas nós iríamos evitar? Quanta dificuldade, quanta dor, quanto sofrimento nós iríamos evitar na nossa caminhada? Uma vez que a nossa essência, ela não está do ponto de vista material. Da outra vez que estivemos aqui, nós falamos que nenhum de nós, e vamos repetir novamente, nenhum de nós que aqui se encontra vai se tornar espírito ao desencarnar. Não tem essa mínima possibilidade. Nós já somos espíritos, só que vivenciando uma experiência humana. Quando retornamos ao mundo espiritual, nós não vamos nos tornar anjo, nem vamos nos tornar demônios. Haverá uma continuidade de comportamento e de atitude de acordo com o nosso proceder, com o nosso viver. Então nós vamos encontrar no Evangelho também Jesus alertando sobre essa necessidade de nós atendermos aquilo que nós temos que fazer aqui, buscar equacionar os problemas através do amor, da humildade, da caridade, mandando que nós nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto nós estivermos a caminho com Ele. Por quê? Porque simplesmente todo o nosso sentimento, tudo aquilo que nós exteriorizamos, não é um processo corporal, não é o corpo que ama, não é o corpo que odeia, é o espírito, o ser manifestante que ali está, que está justamente colocando todo o seu sentimento, toda a sua vivência. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, as desavenças, os laços de antipatia, de animosidade, poderão ter continuidade na vida espiritual. Por isso, a necessidade de nós começarmos a entender melhor os ensinamentos que chegam para cada um de nós. Se o processo obsessivo, ele nasce de uma imperfeição moral, aonde está essa imperfeição moral? Toda vez que nós deixamos de praticar a lei de amor, toda vez que nós deixamos de praticar a caridade, toda vez que nós não exercitamos o perdão, nós estamos exatamente trazendo para o nosso mundo emocional, para o nosso mundo íntimo, toda uma gama de sofrimento e dor, que nós automaticamente, durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória, durante as nossas experiências como seres encarnado e desencarnado, nós vamos ter que equacionar e vamos ter que trabalhar isso dentro de cada um de nós. Por isso que a reencarnação nos chega como uma oportunidade de trabalho, de crescimento, de evolução, não como uma forma de castigo e de punição. Essa ligação espiritual nós vamos encontrar no dizer de Allan Kardec, ela se dá de 3 maneiras do ponto de vista geral, que seria a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, para nós entendermos melhor e equacionarmos esses problemas, é o comportamento diário que todos nós temos. Os nossos pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa teimosia, criam uma psicosfera em que nós, por onde andamos, por onde nós passamos, nós estamos exalando exatamente o nosso halo psíquico e contaminando tudo e todos que estão à nossa volta. Então, as nossas tendências negativas, elas trazem para junto de nós as tendências negativas de todos aqueles espíritos que estão sintonizados da nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir. O orgulhoso, o vaidoso, o alcoólatra, enfim, todos os vícios, todas as inquietações morais, digamos assim, elas trazem para junto de nós o acompanhamento espiritual. Quando se coloca que é a obsessão simples, porque o ser espiritual naquele momento, ele não tem outro objetivo de estar junto de nós, a não ser pela tendência de gosto de objetivo. Ele está ali porque a pessoa gosta de falar mal, ele está ali porque a pessoa vive sintonizada no ódio, ele está ali porque a pessoa vive bebendo, vive se drogando, enfim. O gosto e as afinidades estão juntos. Então esses espíritos passam realmente a conviver e a nos acompanhar.
e a nos influenciar diretamente na nossa caminhada. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a colocação de Allan Kardec quando pergunta se os Espíritos nos influenciam. Bem mais do que vós pensais. Às vezes são eles que vos dirigem. Por quê? Porque os nossos pensamentos e as nossas emoções, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós pensamos, nós exteriorizamos de nós. Sai de nós com as nossas potencialidades. E vai realmente se conjugar com toda a onda, com todo o pensamento do mesmo teor vibratório. Com todos os seres encarnados e desencarnados que estão vibrando na mesma faixa de desequilíbrio, retornando para nós com muito mais potencialidade, com muito mais força junto de nós, causando muito mais malefício do que nós possamos imaginar. Então esse processo obsessivo, ele não tem conotações, digamos assim, com situações de vidas pretéritas. É apenas o Espírito junto de nós, alimentando e sendo alimentado por cada um de nós. Então, muitas vezes, a mudança de comportamento, de atitude, faz com que esse Espírito perca o interesse de estar junto de nós. E do ponto de vista material, não é diferente. Quando nós mudamos o nosso comportamento, a nossa atitude, muitas vezes, determinadas pessoas que caminhavam junto de nós, já não sentem mais o interesse de estar junto de nós. Porque nós não estamos mais no mesmo comportamento, no mesmo entendimento. Nós já não estamos fazendo os mesmos desatinos, as mesmas loucuras que fazíamos junto. Então, se do ponto de vista material, nós temos as pessoas se afastando, se apartando de nós por falta de interesse e de convivência emocional nessa troca doentia, do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Os espíritos se afastam de nós à medida em que nós vamos mudando o nosso comportamento e a nossa atitude. Quando nós estamos inseridos nesse contexto de troca mútua de energia. Porque se nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, nós estamos ligados diretamente ao nosso mundo de origem, que é o mundo espiritual. E nós nos ligamos através do mundo espiritual, não através do nosso componente físico, mas de todo o teor emocional e mental que eu carrego no meu dia a dia, por onde ando, por onde eu passo. Então, essas ligações se dão dessa forma. Então, nos coloca de que quando nós estamos vivendo esse processo de indução magnética, quando nós estamos sobre a ligação dessas forças, alimentadas e geradas por nós, quando começamos a mudar, quando começamos a pensar melhor na nossa existência, nós vamos abrindo um campo de resistência e vai se quebrando esse elo, essa ligação espiritual nossa com esses seres. Então a gente vem muitas vezes ao passe, a gente vem muitas vezes escutar uma palestra e nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar e de agir. E com isso nós começamos a mudar todo um comportamento, toda uma atitude que está à nossa volta. Porque o nosso comportamento e a nossa atitude influenciam no nosso ambiente social. Então nós vamos mudando, nós vamos alterando esse panorama. E esses espíritos não veem mais interesse em dar continuidade junto de nós. Então, de uma forma direta ou indireta, todos nós estamos dentro de um processo de indução e de troca de energia. Agora, a qualidade dessa troca de energia vai depender de cada um de nós. As escolhas que nós vamos fazer, os pensamentos que nós vamos adquirir no nosso dia a dia, para mudar esses parâmetros emocionais e mentais que nós trazemos junto de nós. Nós vamos encontrar há 470 anos antes de Cristo, Sócrates mandando nós conhecermos a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo, dizia ele. Mas de que maneira nós vamos conhecer a nós mesmos? Quando nós pararmos de olhar o defeito e os problemas das pessoas que estão junto de nós. Quando nós pararmos de apontar os erros dos outros e começarmos a enxergar o que precisa ser mudado e modificado dentro de cada um de nós. Sem esse parâmetro, não tem como nós conhecermos a nós mesmos. Porque nós estamos preocupados demais em julgar. Nós estamos preocupados demais em apontar. Nós estamos preocupados demais em se colocar acima das pessoas. Então, como é que nós vamos nos conhecer? Se o meu pensamento e minha atitude é sempre de crítica, é sempre procurando alguma coisa à minha volta. Quando os problemas surgem para mim, eu dificilmente consigo entender que eu sou artífice do meu próprio destino. Eu procuro explicações à minha volta e apontar culpados à minha volta.
para que eu não tenha que olhar para dentro de mim e entender que eu estou fazendo isso comigo mesmo. Eu estou sabotando a minha felicidade. Eu estou deixando de fazer algo em meu próprio benefício. Então, conhecer-se a si mesmo, o primeiro passo que nós vamos dar, não é um comportamento filosófico religioso. É uma maneira de nós trazermos a tranquilidade, a paz e o equilíbrio para o nosso dia a dia. Porque no momento em que nós começamos a entender e compreender, nós somos maledicentes. Pô, eu adoro falar mal do outro. Eu tenho que mudar isso. Por qualquer coisinha eu me irrito. Então essas coisas a gente tem que começar a olhar para dentro de nós. Nós não precisamos assumir nada para ninguém. Nós temos que assumir para a gente mesmo a necessidade que nós temos que fazer. Porque se isso não acontece, nós estamos pré-julgando e sempre buscando culpados e situações. A culpa está na casa, a culpa está no trabalho, a culpa foi alguma coisa que fizeram para mim, um trabalho que fizeram. Não, quem faz trabalho para nós, somos nós mesmos que fizemos trabalhos para nós. Porque se Jesus disse, vós sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer até melhor que eu, então ele sabia da potencialidade e estava nos afiançando esse poder interior que cada um de nós tem. Mas nós sabemos usar esse poder interior sim, sempre na destruição, na obstrução da nossa paz e da nossa felicidade. Toda vez que nós distanciamos do nosso centro, do nosso mundo íntimo. Então, quando nós começamos a mudar isso, mudar o nosso pensamento, toda a atmosfera fluídica e espiritual que nos acompanha começa a mudar também. Se do ponto de vista material há essa mudança, os amigos começam a se afastar de nós, principalmente os da bagunça, da arruaça, da viciação, do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Então, esse processo, quando ele está na sua fase de aclimatação, digamos assim, do ponto de vista psicológico, nós conseguimos dar um passo importante através da força de vontade, do esforço, da modificação do pensamento e do comportamento. Quando nós não entendemos esse processo e nos deixamos arrastar por esse comportamento e por essa atitude, nós vamos entrar num processo de maior introspecção do espírito junto de nós e dessas energias, que é o processo apontado como fascinação. Ou seja, do comportamento doentio que nós tínhamos, de uma vivência praticamente num desequilíbrio, passa a ser um processo de convivência diária. A alimentação do meu pensamento, com o pensamento do espírito sintonizado comigo. Se não houver a mudança de atitude, de comportamento, vai haver uma climatização desse espírito no meu psiquismo e deu com eles. Aí começa essa troca de energia que passa a ser mais perniciosa do que nós possamos imaginar. Então as tendências viciosas passam a ter também comportamentos e atitudes que vai mudar toda a minha maneira de ser e de pensar. Eu começo realmente a ter comportamentos que todos que estão à minha volta percebem que alguma coisa não está bem comigo. Mas se eu sou o único que não percebo, não, é tu que não está bem, eu estou bem. Tu nem se fala, nem chega perto de mim que eu estou bem. Então uma coisa assim, nós começamos a ter uma atitude de nos afastar, por isso que a palavra é a fascinação. Nós passamos a sofrer o fascínio daquelas energias, daquela climatização dentro de nós. Nós passamos a nos sentir confortáveis com o hospedeiro, porque nós estamos alimentando e sendo alimentados na mesma maneira. Então nós vamos deixando com que isso vai tomando vulto, vai crescendo, e a fascinação começa a tomar campo junto de nós. Se nós estamos diante de um grupo de trabalho, se nós fizemos parte de um grupo de trabalho dentro de um centro religioso qualquer, a vaidade vai chegando, o comportamento vai chegando, eu não preciso de palestra, não preciso tomar passe, eu sou melhor que tu, entende? Então isso começa a vultuar dentro de nós. E quanto mais nós deixamos, quanto mais nós abrimos o nosso psiquismo, quanto mais vai caindo as barreiras e a resistência psíquica de cada um de nós, mais força os seres começam a ter junto de nós, passando a nós termos comportamento totalmente ridículo e totalmente averso à nossa maneira de ser e de pensar, ao ponto das pessoas não nos reconhecerem mais, não entenderem como é que nós estamos nos comportando daquela maneira, se até pouco tempo atrás nós não éramos assim, nós não tínhamos essa maneira de ser e de pensar. O médium ou o dirigente começa a se afastar, começa a se isolar.
Ele começa a achar que a casa é fraca, que ninguém entende ele, que ele tem uma capacidade maior que os outros. Ele se investe de um poder que ele está distante de ter. Porque o ser começa a lhe emprestar a sua vaidade junto com a dele. Não é só o espírito médio, também tem a sua vaidade. Começa a haver uma junção dessas ideias. Se está num trabalho mediúnico, ele só começa a receber mensagem de seres iluminados. Então começa todo um trabalho de dificuldade na caminhada. O processo de fascinação ele não se dá só do ponto de vista religioso, mas dentro de uma casa religiosa, mas de um modo geral. Se nós voltarmos no espaço, se nós voltarmos na história, nós vamos encontrar pessoas que foram comandadas, que foram direcionadas, que foram levados ao suicídio, a fazer uma infinidade de coisas, alicerçada por seres encarnados e desencarnados, que souberam se assenhorar das suas faculdades mentais e souberam manipular e trabalhar isso no domínio telepático e no domínio emocional das suas energias e da sua força de vontade. Então a gente observa que não é um processo tão simples. Quando Joana de Ângeles nos diz que a obsessão é o maior flagelo da humanidade, por que se coloca o maior flagelo da humanidade? Porque o intercâmbio entre seres encarnados e desencarnados é uma coisa constante pela nossa origem. Isso é diário. Não tem como por mais que eu venha negar, por mais que eu venha não acreditar, não tem como eu não estar sendo influenciado e influenciar. Agora, a natureza dessa influenciação vai depender da maneira de eu pensar e de agir. Então, o processo de fascinação é um processo que ele vai chegando gradualmente. Começou lá com uma simples perturbação, mas ele vai tomando avultamento, ele vai chegando, ele vai indo, mas ele não para, porque são dois seres da criação com forças, energias e entrosamento entre encarnado e desencarnado. São dois universos que estão ligados ali, porque espírito é gente como a gente. Espírito não é um ser flutuante, espírito não anda vagando, espírito é um ser com CPF, e comprovante de residência. É um ser que há pouco tempo estava caminhando aqui e que está no mundo espiritual se movimentando não fluidicamente. Não existem situações fluídicas no mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo real. A constituição molecular e a matéria do mundo espiritual, ela é consistente tanto quanto essa que nós estamos aqui. Quando os espíritos estão em contato com a terceira dimensão, que é a nossa que nós estamos aqui, o que acontece? A diferenciação de vibração, sim, da fluidez da matéria. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, não. O ser é real, o ser é autêntico. Ele pensa, ele age, ele se movimenta. Ele tem um corpo e não é oco por dentro. Então nós temos que entender que nesse momento nós temos dois quimismos se juntando. O do ser encarnado e do ser encarnado, estou abusando a hora, né? Do ser encarnado e do ser espiritual, que estão ligados naquele momento. Agora imaginamos do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, a ligação e o conúbio 24 horas de duas mentes de dois seres, cada um com seus corpos. Eu com meu corpo material, mas não só com meu corpo material, com meu corpo vital, que é o duplo etérico, com o perispírito, o corpo mental, com tudo aquilo que me reveste para que eu possa caminhar aqui. E o ser despojado do corpo material, também com seu corpo mental, com seu corpo perispiritual, agindo na mesma dimensão. Então a gravidade dessas ligações são muito maior do que nós possamos imaginar. E por essa ligação, por essa conjunção, digamos assim, de energias, de corpos, de moléculas, de células, a fascinação caminha para um processo que nós vamos encontrar lá, que é subjugação e possessão. De que maneira se dá isso? Porque nós temos dois seres convivendo, dois seres se alimentando. O receptáculo nosso, quando nós estamos reencarnados da nossa mente, é o nosso cérebro. O que nós temos no nosso cérebro? Nós temos neurônios. O que nós temos neurônios? As sinapses, as comunicações entre as células. E isso nós recebemos essas energias vindo do mundo espiritual, agindo sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, e vai desaguar no nosso corpo físico.
Quanto maior a ligação espiritual entre os seres, mais propenso que não só tem o problema de ordem espiritual, como tem o problema de ordem física. Doenças começam a chegar e desaparecer sem diagnósticos que se possa curar. Problemas de toda ordem, não só o emocional. Nós não temos mais os tics neuróticos e emocionais do ser. Nós temos agora o comprometimento mental, emocional e orgânico do ser. Porque está sob uma indução magnética, porque está nesse momento vivendo e convivendo no mesmo campo de vibração. Todo esse processo é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, sem que a gente perceba. Por quê? Porque não é simplesmente uma perturbação. Nós abrimos os nossos campos. Por quê? Porque ao reencarnarmos, nós temos que entender a oportunidade que nos é dada é de trabalho de evolução. Porque nós temos as nossas vivências, nós temos os nossos comprometimentos em vidas passadas. E esses comprometimentos nos trazem novamente as lides corporais, não para o castigo, não para a punição, mas para a evolução, para o equilíbrio. Mas a gente não consegue entender dessa maneira. A gente fala que Deus é amor, a gente fala que Deus é bondade, a gente fala na lei do amor, mas a grande maioria de nós espíritas e espiritualistas ainda cultuamos a lei de Italião. Porque a gente acha que a pessoa reencarna porque ela tem que pagar o que ela fez para ele. Onde é que está o amor de Deus isso aí? Eu sou mais perfeito que Deus. Porque as pessoas que eu amo, eu quero fazer tudo que está ao alcance para que elas consigam ter o equilíbrio necessário para buscar a paz e a tranquilidade. Onde é que está a bondade de Deus? Então eu estou acima de Deus em relação a isso. A reencarnação não é punitiva. A reencarnação faz parte da lei de progresso, da lei de evolução. Lá nas leis morais do Evangelho nós vamos encontrar a reencarnação como necessidade de evolução e não de punição. Mas essa necessidade de evolução não é só do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Porque a evolução é sócio-bio-espiritual. Todo o espírito que retorna às lides corporais, ele vem contribuir para o progresso, para a evolução. Quem é que cria as coisas? É o corpo? Quem é que faz as invenções e a tecnologia? É o corpo ou é o espírito que está revestido de um corpo? Então nós vemos que a reencarnação ela é uma porta de libertação e de progresso também para o orbe que nós estamos vivendo. Porque quantos espíritos renascem aqui na área da ciência, da tecnologia, né, na área da medicina, trazendo conhecimentos, inovando, trazendo descobertas. É o corpo que descobre isso? É claro que não. Mas quem é o ser que está fazendo isso? É alguém que veio pela porta do amor, pela porta do equilíbrio, que se chama reencarnação, não no processo evolutivo. Então, para que a gente possa finalizar, que eu estou abusando da hora, para que a gente possa finalizar, nós temos que entender que o processo obsessivo, podemos dizer que é um processo natural de intercâmbio e de ligação nossa. Por quê? Porque nós vamos encontrar dentro do processo obsessivo a obsessão de desencarnado para encarnado, é essa que nós estamos observando aqui, que nós estamos comentando, que nós buscamos o tratamento. A grande maioria quer se livrar, né, dos seus problemas espirituais, mas para se livrar dos problemas espirituais, eu tenho que primeiro modificar o meu interior, senão eu não consigo. E nós vamos encontrar, como a gente sabe que a morte não transforma ninguém nem nos faz anjo, nós vamos encontrar a obsessão de desencarnado para desencarnado. Por quê? Porque o mundo espiritual é um mundo autêntico, é um mundo real. As pessoas vivem esse movimento na dimensão espiritual da mesma forma que nós nos movimentamos aqui. E o processo de obsessão também se dá no mundo espiritual. Nós temos que tirar essa ideia que as coisas só acontecem daqui para lá, ou de lá para cá. Não, acontece também no mundo espiritual. Então nós vamos encontrar a desobsessão entre seres desencarnados também, que não souberam perdoar, não souberam se amar, e passam para o mundo espiritual nutrindo ódio, perseguição pelos outros, tanto como acontece aqui. E nós vamos encontrar a obsessão de encarnado para encarnado. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós nos obsediamos uns aos outros também. Nós perseguimos uns aos outros também. É na casa, é no trabalho, por onde nós andamos. A subjugação, nós obrigando as pessoas a submeterem à nossa vontade, aos nossos gostos, às nossas tendências. Isso não é um processo obsessivo? É claro que é um processo obsessivo. Qual é a diferença do ser espiritual que está me obsediando de eu que estou subjugando ela? Nenhuma.
Então, é uma obsessão de encarnado para encarnado. Então, nós temos que trabalhar essa situação. E a obsessão de encarnado para desencarnado também existe. Eu obsedando os seres que estão no mundo espiritual. Nós não estamos aqui debatendo o direito, né, que todos nós temos de vivenciar a dor, o sofrimento e a perda daqueles que partem para o mundo espiritual. Porque no dizer de Emmanuel, toda vez que nós chorarmos a morte dos nossos seres amados, toda vez que as nossas lágrimas não forem de revolta, de inconformidade, é o tapete que vai servir de alicerce para eles. Mas toda vez que for, né, de inconformidade, de raiva, vai trazer o sofrimento. Devemos chorar os nossos entes queridos? É claro que sim. A doutrina espírita não traz justamente, né, nos seus parâmetros, essa falta de sensibilidade. Não é porque eu sou espírita agora, morreu um familiar meu, eu vou sair pulando, soltar foguete. Não tem lógica isso. Mas que nós possamos entender, sentir, mas que nós vamos nos reencontrar logo ali. Essa é a diferença. Mas não podemos cometer esse erro de proibir as pessoas de viverem psicologicamente a sua dor da perda. Nós temos que orientá-las a vivenciar, mas com equilíbrio. Mas não fazer essa monstruosidade e dizer para as pessoas que tu não deve chorar, não deve pensar. Por quê? Não existe isso. Nós temos que começar a mudar o nosso pensamento e entender o que realmente a doutrina espírita traz. A doutrina espírita, ela não traz isso na sua caminhada, mas traz que devemos sempre ter o equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Então, muitas vezes nós obsedamos sem se dar conta, os que estão no mundo espiritual também. Não só familiares, mas também a nossa maneira de pensar e de agir, qualquer coisinha achando que é um espírito. Qualquer coisinha foi um trabalho, foi um batuque, um trabalho que me fizeram. O que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando, eu estou enviando essas energias. E a auto-obsessão é aquela em que nós geramos todo o desequilíbrio necessário junto de nós, criando um caso, né, de hipocondria junto de nós, mania de doença, mania de perseguição. Então, a gente tem todo esse parâmetro dentro de nós para trabalharmos. E o que nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita? Qual é realmente, como a gente pode se ver livre de tudo isso? Como a gente pode fugir de tudo isso? Amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a força de nosso espírito e de nosso ser, fazendo ao nosso irmão, ao nosso semelhante, tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Aí está a solução para qualquer problema, para qualquer dificuldade. Desculpa ter abusado do horário. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.